vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vidas se encherá a terra. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã de domingo, último domingo do mês de maio. Louvado seja o nosso Deus. Eu espero que todos estejam ouvindo. Por algum motivo eu não estou vendo nenhum tipo de mensagem aqui, mas se acontecer alguma coisa aqui, os irmãos avisam e alguém me dá um toque aqui. Mas já oramos nessa manhã, pedindo a direção de Deus e que os demônios da internet não apareçam nessa manhã e para atrapalhar a nossa escola bíblica, não é? Eu quero convidar você a abrir em Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu vou ler aqui os 14 primeiros versículos para você ter este texto, quem sabe para refletir e meditar durante este domingo. Deuteronômio 28 diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres.
O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Vamos orar e consagrando esse momento ao nosso Senhor, momento de estudo, de reflexão na palavra de Deus, bem como consagrando a sua vida, o seu dia, a sua casa, a sua família. Oremos ao Senhor. Obrigado, bendito, obrigado, santo, obrigado, eterno, obrigado, poderoso Senhor, Deus das nossas vidas, Senhor da igreja, Criador e sustentador do universo. Deus justo, Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus magnânimo, Deus excelso, Deus sublime, é o Senhor. O temor de Isaque, o Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado por mais esta manhã. Obrigado por nos dar mais um dia de vida. Obrigado por este que é o dia do Senhor. Obrigado, ó Deus, mesmo muitos dias nas nossas casas, este é um dia diferente, é dia do Senhor. Permita-nos obedecê-lo com todas as nossas forças. Permita-nos buscá-lo com todo o nosso ser. Permita-nos nos regozijarmos no Senhor. Permita-nos exaltar o teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Permita-nos crescer no conhecimento e na graça. Permita-nos, ó Deus, ter maior comunhão contigo. Permita-nos, ó Pai, recebermos, ó Pai, permita que venham sobre nós e nos alcancem as bênçãos do Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Conduza-nos neste estudo, ó Deus, e que seja da nossa parte um tempo de louvor, de adoração a Ti, com a nossa atenção voltada ao Senhor e às leituras da Tua palavra. Sejamos fortalecidos, nossos lares agora invadidos, ó Deus, pela Tua presença. Sim, consagre agora cada canto da casa, ó Deus, onde os Teus filhos estão, que seja um solo sagrado, que seja um lugar sagrado, sim, separado para este tempo e este momento. Que os nossos corações fiquem presos ao Senhor e aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta bendita manhã. Toda a glória, toda a honra, Pai, todo louvor a Ti. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o senhor, a senhora, abençoe o casal, abençoe a família cristã, abençoa, Senhor, esta nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Permita-nos novos tempos, ó Deus, permita-nos a normalidade, permita-nos, ó Deus, não tempos assim de insegurança, mas de segurança e confiança no Senhor. E como igreja do Senhor, dá-nos a bendita graça da obediência a Ti em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, seja uma situação propícia, desfavorável, seja como for. Coloca-nos, ó Deus, como homens e mulheres tementes e obedientes ao Deus vivo. Nesta manhã nós louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome. E Te agradecemos pelo privilégio de podermos mais uma vez ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos.
Nós começamos na semana passada algumas reflexões baseadas no livro de Daniel e hoje eu quero convidar você novamente a abrir comigo no capítulo de número 2 do profeta Daniel. Semana passada vimos o capítulo 1, falamos que Deus honra aqueles que não se contaminam e falamos dessa questão do nosso papel, do nosso procedimento baseado na história de Daniel e dos seus amigos no mundo, nessa sociedade caída. E agora hoje no capítulo de número 2, e eu quero pedir que você acompanhe comigo com toda a atenção. Eu vou ler o capítulo de número 2 de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Versículo 1 e versículo 2 é o contexto da passagem. Versículo 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Tudo que já veio aqui até os versículos anteriores. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para examinar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Versículo 25. Então Arioque depressa introduziu
Daniel na presença do rei e lhe disse, aqui eu que abro um parênteses aqui, olha o que esse rapaz disse. Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Ele quis se promover diante disso, né? Fecha aqui o parênteses. Versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras no estil, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ou seja, o reino da Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Como os astrólogos haviam dito, só um Deus poderia fazer isso, ele não está entre nós. Nabucodonosor teve aqui Daniel como um rei, me oferecendo para ele como se fosse alguns sacrifícios. Disse o rei a Daniel, versículo 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos céus e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Isso não significa que Nabucodonosor se converte aqui, viu? Versículo 48, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Cumpriu o que ele havia dito.
e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Brevemente aqui, como eu disse, brevemente, algo sobre a leitura, né? Versículo 1 e 2 nós temos o contexto. É interessante que até nós, leitores, ficamos aqui nessa expectativa de qual foi o sonho, porque até que o Senhor não revela a Daniel, nós também não sabemos o sonho. É interessante que até nós ficamos nessa expectativa. Pode ser que se o sonho fosse escrito antes, né, o narrador dissesse o sonho que Nabucodonosor teve para depois dizer que Daniel interpretou, pode ser que haveria alguma desconfiança, né, da inerrância ou da inspiração deste texto. Mas até nós ficamos nessa expectativa. Qual foi o sonho que Nabucodonosor teve? Bem, e aí nós só vamos saber quando Deus revela através de uma visão ao seu filho Daniel. Muito bem, dito isto, o que nós temos aqui a priori? Nós temos um rei com um sonho que ele teve e esse rei está perturbado. E neste sonho, nós, de modo geral, e é o tema da nossa lição aqui hoje, nesse capítulo 2, nós vamos aprender a respeito de um reino de outra natureza. Isso, esse é o tema para a gente pensar nessa manhã. Um reino de outra natureza. Daniel e seus amigos aqui, como já vimos no capítulo de número 1, foram abençoados ou agraciados com cargos elevados, com cargos políticos no Império Babilônico. E qual que é o nosso ponto, digamos assim, de ligação, de contato com o nosso amigo Daniel e com a narrativa do livro de Daniel? Assim como Daniel e seus amigos, nós também vivemos, irmãos, em um contexto secularizado, vivemos em um contexto mundano. A nossa cultura, a cultura mundana, ela se opõe na sua forma de pensar, ela se opõe nas suas práticas aos valores bíblicos, aos valores das Escrituras Sagradas, aos princípios das Escrituras. Esse jovem, juntamente com seus amigos, mais especificamente aqui Daniel, arrojado como é, não teme o perigo quando o assunto é guardar a fé, quando o assunto é glorificar a Deus, quando o assunto é obedecer a Deus. O conhecimento que Daniel tem de Deus, e aí podemos dizer a sua teologia, demonstram equilíbrio entre a teoria e também a prática. Por isso, mesmo em situação desfavorável, como se encontra aqui no capítulo 2, no seu ambiente, no seu ambiente de trabalho, mesmo longe de casa, mesmo longe do seu gueto religioso, o coração desse rapaz não vacila. Por quê? Porque ele sabe, nós já vimos isso, que Deus está no controle da história, e nós já sabemos também que Deus não abandona o seu povo, Deus não deixa de lado aqueles que nele confiam. Então, nós podemos observar como Deus abençoou, no capítulo 1, a integridade de Daniel e seus amigos, deu a eles sabedoria, e agora essa sabedoria, digamos assim, vai ser testada aqui no capítulo de número 2. E ela vai ser testada e evidenciada ainda mais. E ao mesmo tempo que foi uma bênção para eles serem sábios, estarem entre os sábios da Babilônia, que essa sabedoria levou eles a correr perigo, porque eles estavam entre aqueles que poderiam ser mortos por conta dessa raiva, dessa ira do rei. Bem, então, olhando aqui capítulo 2, não vou ler tudo de novo, mas vou fazer algumas citações, do versículo 1 até o versículo de número 13, nós temos aqui uma situação desfavorável. Mais uma vez, Daniel e os seus 3 amigos estão, poderíamos dizer, numa enrascada. O capítulo 2 descreve aqui para nós um cenário não muito tranquilo. Já passou aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, mais ou menos uns 3 anos. Agora é um cenário desfavorável. A vida de Daniel e dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia corre perigo. Versículo 12 diz que o rei muito se irou, você acompanhou comigo até o versículo 11, ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Interessante que Daniel não estava entre esses primeiros chamados, porque Daniel não fazia parte desse grupo aqui.
Ele era um sábio, ele era um mestre, porém ele não estava entre estes que faziam adivinhações ou que ficavam procurando bajular o rei. Dito isso, o imperador aqui, o Nabucodonosor, ele dá umas demonstrações aqui de esperteza, mas ao mesmo tempo de tirania. Por quê? Ele diz assim, olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês falem para mim, o sonho é a revelação. O sonho é a revelação. E ao mesmo tempo ele diz, se vocês não fizerem isso, eu vou matar todos vocês. A ideia de despedaçar aqui é cortar em pedaços todos os sábios, pegar as suas casas e destruírem. E ele teve um sonho, e o sonho deixou esse homem perturbado. Nós vimos isso no versículo de número 3. E aí o que ele faz? Ele convoca a alta classe sacerdotal. Daniel não estava entre os sacerdotes da Babilônia, mas entre os sábios. Mas Nabucodonosor considerava a classe sacerdotal como sábios, aqueles que lidavam com os mistérios. Então ele chama os magos, ele chama os feiticeiros, ele chama os encantadores. Quando diz caldeus, falam os astrólogos. Então ele chamou aqui os filósofos, ele chamou aqui as mandinás, ele chamou aqui todos aqueles que se mostravam como gente que conhecia o futuro. E aí ele lança um desafio impossível para eles. O desafio é em duas partes. Primeiro, revelar qual o sonho, e 2, interpretar o sonho. E os magos e os adivinhadores, prestes a serem despedaçados, não só estes aqui, essa classe sacerdotal, mas aí Nabucodonosor incluiu todo mundo. Daniel e seus amigos estavam entre estes. E é interessante que ainda cheios, eles estavam com medo, esses magos aqui, essa classe sacerdotal ficou com bastante medo. E diante disso, ainda que tomados de medo, a ciência, digamos assim, ocultista, ela evita qualquer tentativa de fraude. Por isso, imediatamente, eles vão demonstrar, sabe o quê? A impotência e a capacidade diante desta prova do rei. Onde que está isso? Olha, eles não poderiam mentir, mas ao mesmo tempo falaram, olha, não é que a gente não... Mas eles dão um argumento real. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, olha, não há mortal sobre a terra, então já para se livrar, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois olha, jamais, eles exageram aqui, jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Somos nós aqui. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Interpretações bajuladoras, o rei não iria tolerar, por isso que ele não queria revelar, e os magos aqui não podiam errar de jeito nenhum. Então estava todo mundo aqui com medo, então era melhor revelar a incapacidade do que tentar qualquer coisa. De fato, essas ciências ocultistas, elas vão até um ponto que Deus permite, mas aqui nós vemos que de fato não tem poder e autoridade, capacidade nenhuma para revelar os mistérios de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, você deve se lembrar de um paralelo entre essa história de Daniel e a de um outro rapaz, mais ou menos da mesma idade, chamado José. E o paralelo é interessante, os dois foram levados contra a vontade para servir a um governo estrangeiro. Os dois são exemplos de vida piedosa e temente a Deus, mesmo fora do gueto religioso, mesmo longe das suas famílias. Os dois exerceram cargos políticos importantes e os dois são intérpretes de sonhos, José e Daniel. Mas, apesar de ter a história de José e ser alguém que interpretava os sonhos, não existe de fato nenhum registro parecido com este aqui. Qual que é? Olha a gravidade aqui, ou a situação difícil para esses amigos. Primeiro era revelar qual foi o sonho. Nem mesmo quando começamos a ler, nós não sabemos aqui qual foi o sonho para depois interpretar. Você lembra que o rei do Egito contou o sonho e José interpretou. Aqui não. Aqui Daniel vai ter que revelar o que estava na cabeça de Nabucodonosor e ainda interpretar aquilo. Então o desafio, conforme o versículo 11, na boca dos astrólogos da Babilônia, o desafio era impossível de ser solucionado humanamente. Dito isso, olhando para o versículo do versículo 14 até agora o versículo de número 23,
esses 4 rapazes já haviam demonstrado a firmeza deles das suas resoluções, e nós vimos isso lá no capítulo de número 1. E eles nos ensinam que os jovens, que os adolescentes também podem e devem guardar pureza nas suas atitudes. Devem se guardar incontaminados, devem ser firmes. E agora, como eu disse, provavelmente passaram-se aqui 3 anos, aproximadamente Daniel e seus amigos, com mais ou menos 18 anos, demonstra coragem para correr riscos por causa da sua fé, por causa da sua confiança no Senhor. Ele se põe de modo ousado a argumentar, a conversar com o chefe da guarda do rei, que recebeu a ordem para matar os magos, e depois Daniel fala diretamente com o rei. O versículo 14 diz que Daniel falou, olha, essa aqui é importante, avisada e prudentemente a Arioque, para o que estava acontecendo. E no versículo 16, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Nessa conversa de Daniel com Arioque e com o rei, ele precisava ser bastante meticuloso, deveria escolher muito bem essas palavras, porque qualquer palavra maldita, mal apresentada, poderia significar para Daniel uma morte antecipada. Dizem os historiadores que muitos imperadores na época não costumavam ser assim, digamos, amigáveis, quando eles estavam perturbados e quando eles eram contrariados. E era o caso aqui do nosso amigo Nabucodonosor. Então, e o que Daniel pede? Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. Daniel pede tempo. Justamente aquilo que o rei, justamente aquilo que Nabucodonosor não deu aos adivinhos e não queria dar a eles. Olha o que diz o versículo 8. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Como nós, abrindo um parênteses, como sabemos, Deus está nessa história. Não deu tempo, não quis dar tempo para aqueles magos, mas de alguma forma o rei deu tempo a Daniel. Era necessário um pouco de tempo para encontrar uma saída para aquela situação desfavorável. Daniel precisava de tempo para quê? Para que Daniel precisava de mais tempo? Daniel precisava de tempo para falar com Deus. Daniel precisava de um tempo para orar. Um pouquinho diferente, interessante aqui da narrativa do governador Neemias, que quando ele está diante do rei, e o rei fala, por que você está estranho diante de mim? E aí ele diz que ele faz uma oração ao Deus do céu, mas aquela oração rápida, ele conversa com Deus como se fosse uma conexão online bem rápida com Deus. Ele diz assim, orei ao Deus dos céus. Neemias não teve tempo e conversou com Deus ali, Deus deu a devida orientação e as palavras. Mas aqui Daniel pede tempo para falar com Deus. Nós sabemos a partir do capítulo 1, versículo 17, mas possivelmente Daniel ainda não tinha essa compreensão dele ter sido abençoado com o dom da interpretação de sonhos. De qualquer maneira, então, o que isso mostra para nós é que Daniel não confia em si mesmo, mas ele reconhece a sua dependência de Deus. Que rapaz, que jovem numa situação desfavorável, uma questão de vida ou morte, depende do Senhor, sem desespero. Aí nós temos, a partir do versículo de número 17 até o versículo de número 18, o assunto vira motivo da reunião de oração. A primeira evidência aqui do livro de Daniel, nós sabemos que Daniel era um homem de oração, mas aqui a primeira evidência de que esse rapaz, com mais ou menos 18 anos, era um jovem de oração. E ele vai além, ele conduz os seus 3 amigos nessa jornada, digamos, de intercessão. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e se fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Para quê? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A intercessão de Daniel, a sabedoria que Deus deu a Daniel aqui, vai salvar não somente ele e os seus amigos, mas também aqueles sábios, aqueles incrédulos, aqueles
idólatras. Há uma bênção que vai se estender a outros também. Dito isso, parece aqui que ele promove entre os seus amigos aqui e ele mesmo um fortalecimento da comunhão entre eles e também da comunhão deles com o Senhor, porque é isso que a oração nos traz. Ele estava como que compartilhando o grave problema, a grande dificuldade, desesperadora situação, como se ele chegasse nos irmãos e falasse assim, irmãos, os irmãos da igreja, irmãos, é o seguinte, eu estou com um sério problema lá no meu trabalho, uma situação bastante desfavorável e amanhã eu preciso dar uma resposta, eu quero que os irmãos orem por mim, sabe por quê? Eu não sei o que fazer. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Aí a partir do versículo 19 até o versículo de número 23, depois da oração, depois de clamarem, de pedir ao Senhor, o mistério foi revelado a Daniel. ênfase aqui na palavra revelado. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E aqui é interessante, o capítulo 1, versículo 17, diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, Deus revela o mistério para Daniel através de uma visão. E o texto parece indicar que, naquele exato momento, Daniel, tendo a interpretação, a revelação, ele faz uma oração onde ele demonstra mais uma vez para nós as convicções que ele tinha a respeito de Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus, ou seja, as suas convicções teológicas. Versículo 21 diz assim, olha o que Daniel fala na sua oração. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria dos sábios aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Para Daniel, Deus é mais poderoso do que todos os impérios. Ele é mais sábio do que toda e qualquer sabedoria do mundo. Quando diz aqui, remove, versículo 21, remove reis, estabelece reis. Esse é um tema central na narrativa do livro de Daniel, mostrando que Deus é aquele, como já vimos, está no controle de toda a história. Desde o primeiro capítulo do livro aqui, desde o capítulo 1, nós vimos que foi Deus quem fez com que Jerusalém caísse, foi Deus que fez com que os babilônicos derrotassem o povo de Deus, a cidade de Jerusalém, e foi Deus quem fez Nabucodonosor imperador da Babilônia. Então, a partir desse ponto aqui, fica claro o foco do livro de Daniel. Às vezes nós fazemos referência a história de Daniel, a fé de Daniel, a vida de oração de Daniel, a capacidade de Daniel de interpretar sonhos, a ousadia de Daniel, a capacidade de Daniel, também dos seus amigos. Ou seja, nós colocamos o foco no caráter de Daniel e dos seus 3 amigos. Mas o foco do livro é revelar ou mostrar para nós que Deus reina soberanamente sobre todas as nações e impérios. A grande história não é, no livro de Daniel, a história de Daniel, não é o maravilhoso livramento da cova dos leões, da fornalha de fogo ardente. A grande história não é de Daniel e dos seus amigos. O relato da história de Daniel, a narrativa dele e dos seus jovens, é apenas uma narrativa dentro de uma narrativa maior, dentro de uma história maior, ou seja, a história de Deus, a história da redenção de Deus. Ou seja, o foco aqui é o poder, é a manifestação de Deus em favor do seu povo. E ele usa essas histórias para mostrar o quão grande ele é e o quão poderoso ele é. Então, qual é essa grande história? É a história de Deus, não é de Daniel. É a história da manifestação e dessa revelação progressiva de Deus na história em favor do seu povo. Então o texto, nessa composição bastante articulada aqui, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, se volta para Deus.
Vai mostrando que o foco central aqui é o Senhor, que dá testemunho dele mesmo através destas narrativas, através da história de Daniel, através da história dos seus amigos, 4 jovens judeus vivendo distante, vivendo fora de Jerusalém. E aí Daniel, no versículo 28, mostra isso para nós. Daniel diz que existe um Deus que revela os mistérios. Versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O texto não diz, mas nós sabemos que quem deu o sonho para Nabucodonosor foi Deus. Não foi uma invenção da cabeça de Nabucodonosor. Deus fez Nabucodonosor sonhar este sonho. Então fica bastante claro aqui que Daniel diz, olha, existe um Deus que revela mistérios. Quem é esse Deus? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui eu quero abrir um parênteses diante de alguma situação desfavorável que venhamos a encontrar e que a nossa fé esteja em jogo, a gente tem que dizer sim, sim, existe um Deus que está nos céus, um Deus que salva. Esse Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também precisamos dizer em tempos desfavoráveis, sim, que antes de qualquer sábio, antes de qualquer modelo, de qualquer governo, existe um Deus no céu que enviou seu Filho Jesus para salvar pecadores. Esta é uma afirmação teológica, uma afirmação da nossa fé, que Deus é esse. Sim, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sim, é o Deus da aliança. Sim, é o Deus todo-poderoso. É o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel, quando diz isso, está declarando a sua fé, fazendo uma confissão de fé. Então, aos poucos, vai ficando mais claro que esta história, que essa narrativa mostra a ação de Deus em preservar o seu povo escolhido. Fazendo o quê? Executando os seus propósitos, o seu propósito salvador, através de todos estes acontecimentos. Bom, talvez antecipando aqui, quando vai falar desses reinos que virão, o último desses reinos é o Império Romano, que é justamente o momento em que o reino de Deus vem se estabelecer através da vinda do Senhor Jesus. Jesus veio quando o Império Romano estava dominando boa parte do mundo. Bem, cumprindo o seu papel de proclamador das virtudes de Deus, Daniel ataca aqui sabiamente a fraca, podemos dizer, cosmovisão dos babilônicos. Ataca o falso entendimento destes profetas aqui mundanos, destes profetas desses profetas idólatras aqui, mostrando que a estrutura religiosa da Babilônia era muito fraca. E as implicações estão aqui no versículo de número 27, quando Daniel diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. A classe sacerdotal da Babilônia não tem essa capacidade. É coisa sem valor todo esse sistema religioso que vocês têm, ó rei. E o sonho não foi dado pelas divindades de vocês, essas divindades idólatras que na verdade não existem, mas o sonho foi dado pelo Deus de Israel. Mas há um Deus no céu, é o que Daniel diz. Então ele está dizendo, olha, mãe de Ná, macumbaria, filosofias, astrologia, astronomia, feitiçaria, encantamentos, isso não tem valor nenhum, isso não vale nada, isso não tem capacidade de realizar coisa alguma. Mas ele é como se fosse uma apologia aqui da fé, e ele vem de modo assim, não no sentido de ofender, mas ele vem nessa ofensiva, nesse ataque contra essas religiões seculares ou mundanas, digamos assim. Essa é uma orientação que o apóstolo Paulo nos dá, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz para que essas mentiras, elas devem ser confrontadas com a verdade de Deus. As mentiras, as filosofias, os sofismas, eles devem ser atacados com a verdade de Deus. E as armas, então, que Deus nos deu, essas armas são poderosas, diz segundo o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, poderosas para destruir, para ruir sofismas, que são argumentos
travestidos de verdade. Parece verdade, mas não é. Então nós devemos usar as armas que temos, e as armas que temos estão nas Escrituras Sagradas. Então Daniel cumpre o seu papel nessa sua breve passagem, né, na história de Deus. E ele parte aqui para a ofensiva e ele denuncia sabiamente a irrelevância, a incapacidade, não de alguns, mas de todos os deuses e autoridades religiosas que Nabucodonosor reverenciava. Que ousadia Daniel dizer isso na presença do rei. Mas ele disse, porque ele precisava dizer, porque ele precisava afirmar a sua fé. Então esse rapaz aqui está inundado, de fato, do poder e da graça de Deus. Um jovem de mais ou menos 18 anos. Dito isso, o sonho então é revelado e interpretado. O sonho é o seguinte: uma estátua humana com materiais decrescentes em valor. Ouro, prata, bronze, ferro, barro. A estátua é destruída no sonho e reduzida a pó por uma pedra. Depois, a pedra se torna tão grande, o texto diz, como uma montanha que enche toda a terra. E nós já sabemos que pedra é essa. Então, a interpretação, primeiro nós temos a revelação do sonho e a interpretação nos surpreende, ou por certo surpreendeu mais ainda o rei. Então, a interpretação é mais surpreendente do que o próprio sonho. Diz o versículo de número 38, diz assim: a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representa a Babilônia, aqui no caso, Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia. A prata, o império que iria derrotar os babilônios, com certeza o império persa. O bronze, provavelmente um tempo em que a Grécia foi o império da época. E, por fim, o ferro com o barro, que é o império romano. O versículo 39 até o versículo de número 43 fala desse império, que foi o tempo em que o Salvador veio. Então, nessa pequena imagem aqui, revela-se essa sucessão de tronos, de reinos para os próximos séculos. Deus traz essa revelação há muitos séculos atrás. E nós já sabemos e podemos sim interpretar que a pedra que foi sem auxílio de mãos, versículo 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, tudo ruiu, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Essa pedra sem auxílio de mãos é a ação de Deus, que não depende de homens. É a ação de Deus para destruir todos esses reinos que ainda não existiam e, como você já sabe, todos eles foram destruídos. Essa pedra, ela vai crescer e vai se tornar uma montanha que vai ser estabelecida e nunca jamais será derrubada. É um reino indestrutível, é um reino de outra natureza. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Todos os reinos passarão, mas o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus é o qual nós fazemos parte, é o qual Daniel já fazia parte. Jesus conta uma história, uma parábola semelhante, que é a do grão de mostarda, e você vai se lembrar que ao final dessa parábola, esse pequeno grão, ele cresce essa semente, digamos, insignificante, ela cresce até se tornar uma grande árvore frondosa, onde os pássaros constroem os seus ninhos e se aninham. É uma pequena pedra aqui que se torna numa grande montanha, uma pequena semente que se torna numa árvore frondosa. Assim é o reino de Deus.
muito embora dirigida ao imperador Nabucodonosor, essa não era apenas uma mensagem para esse momento, era uma mensagem de conforto para todos aqueles que estavam cativos na Babilônia. Todos os reinos terão seu momento de ascensão. Você já viu isso já na história? Todos os reinos têm o seu momento de ascensão e queda. Nenhum reino humano vai subsistir. Mas o reino do Deus de Israel, o reino do Senhor dos Exércitos, o reino do nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais se extinguirá. E nós fazemos parte deste reino. Então, o genuíno milagre da revelação do sonho e a sua interpretação, porque foi um milagre Deus revelar o sonho e dar a interpretação. Mas, sendo esse milagre aqui, o que faz o texto? Não aponta para Daniel, aponta para Deus. E, curiosamente, o imperador, na sua idolatria, não entendendo as coisas de Deus, o imperador volta os olhos para a habilidade, para a capacidade de Daniel. Versículo 46. Depois de ele ter dado a interpretação, 2,46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Isso se fazia com os deuses. As boas obras dos filhos de Deus devem glorificar a Deus. Daniel não buscou glória aqui em momento algum. Porém, quem não compreende essas obras, quem não tem esse entendimento verdadeiro, faz uma coisa que muitos têm feito. Exaltam a criatura no lugar do Criador. Foi o que Nabucodonosor fez. A nossa sociedade faz justamente isso. Exalta a criatura em lugar do Criador. As boas obras que nós fazemos devem glorificar a Deus. E a revelação do sonho e a interpretação foi obra de Deus. Então, diante disso, mostra que Nabucodonosor não entendeu ainda, não compreendeu. Mesmo que ele tenha dito o que ele disse a respeito de Deus, versículo 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Mesmo ele tendo dito isso, não significa que ele creu no Deus de Israel. Ele continuou na sua idolatria. Não adianta as pessoas do mundo dizerem que acreditam em Deus, dizerem que o Deus dos crentes, o Deus da Bíblia é poderoso, se não acreditar nele. Não adianta falar que ele é grandioso, né? Não adianta falar que ele livra, que você entende que ele liberta, mas se você não acreditar no poder deste Deus, se você não voltar os olhos para este Deus, você vai continuar na sua idolatria, vai continuar no seu pecado e vai continuar, e aqui entenda o que eu vou dizer, ignorante em relação às coisas de Deus. Porque todos os demais deuses, filosofias, todas as ciências ocultas, queridos, não valem nada diante de Deus. São totalmente e completamente incapazes. Não tem valor algum. Concluindo, Daniel era instrumento, apenas um instrumento da proclamação das virtudes de Deus. O novo e o verdadeiro Israel, que Paulo chama o Israel de Deus, a igreja, nós possuímos a mesma responsabilidade neste mundo descrente, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos a mesma responsabilidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olhe lá depois. Nós temos a mesma responsabilidade de anunciar as grandezas de Deus e fazer com que os outros olhem não para nós igreja, mas olhe para Deus, assim como Daniel fez. E aqui, queridos, é importante sabermos a respeito das Escrituras, conhecermos a Deus, termos uma teologia, que é o conhecimento de Deus baseado nas Escrituras. Não é nada fora disso, conhecimento de Deus. Frequentemente nós temos a impressão de estarmos em situações, digamos assim, que julgamos ser desfavoráveis. Debaixo de autoridades, que nós vivemos debaixo de autoridades, e às vezes nós passamos por algumas situações difíceis. Era o que Daniel estava enfrentando aqui.
Mas isso deve ser encarado para nós, como foi encarado pelo nosso amigo, nosso irmão Daniel, como oportunidade de testemunhar do poder e do amor de Jesus Cristo, da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus. E atitudes assim vão revelar que nós compreendemos que a nossa história, a nossa vida, também é apenas um pequeno capítulo na grande história, na história de Deus, na grande história que é a história da redenção de Deus em favor do seu povo. Situações difíceis podem ser excelentes oportunidades de defesa da nossa fé. Situações difíceis no seu trabalho, até mesmo na sua casa, no meio da sua família, onde você vive, onde você convive, podem ser excelentes oportunidades de defesa da nossa fé. Nestes tempos, nós temos tido a oportunidade de defender a nossa fé, porque muitos, isso não é de agora, mas muitos sempre ficam fazendo essas perguntas, né? Como, por exemplo, onde que está Deus diante de toda essa pandemia, né? Pessoas que nunca buscaram a Deus, pessoas que não sabem nada a respeito de Deus, ficam nos questionando a respeito por que Deus não faz, por que Deus não socorre. De acordo com o conhecimento que nós temos de Deus, nós podemos responder sabiamente a estas perguntas provocadoras, né? E que por trás disso não tem desejo nenhum de fato aprender alguma coisa a respeito de Deus. A verdade é que a verdade de Deus, a verdade de Jesus, ela deve ser sempre proclamada. E as falácias, as mentiras devem ser com respeito, com amor cristão, elas devem ser desafiadas, como Daniel fez aqui na Babilônia. Com toda a autoridade, com todo respeito, ele disse, olha, que os sábios, esses encantadores, de fato eles não têm capacidade nenhuma, mas há um Deus nos céus. Eu vou reler aqui, perdoe-me segurar mais um pouquinho o seu tempo, versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são essas. Ele vai revelar. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E lá, mais aqui à frente, versículo 37, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ele está defendendo a sua fé, ele está falando da grandeza de Deus, está colocando embaixo, né, mostrando a incapacidade de todas as filosofias e vãs religiões que existiam na Babilônia. Uma aplicação aqui para mim e para você. Tendo oportunidade, que tal tentar falar com alguém nessa perspectiva? Qual perspectiva? Que a nossa história ganha sentido verdadeiro quando ela é entendida dentro da história de um Deus cujo reino não terá fim e que enviou seu único filho como pagamento pela culpa dos seus súditos ou dos súditos desse reino. Que tal pensarmos assim? Que tal quando alguém vier questionar a sua fé ou a fé cristã, combater estas perguntas e ao mesmo tempo, com segundas intenções, falar da verdade de Jesus Cristo? Falar que Deus, o Deus que está no céu, enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna, e que somente aqueles que nele creem terão a vida eterna ou a salvação. Que tal nós pensarmos e refletirmos sobre isso e pedirmos a Deus a mesma ousadia que Deus deu a Daniel, a mesma sabedoria, a mesma capacidade, sim, o mesmo poder que Deus deu a ele, não para nos aparecermos ou ganharmos cargos, né? Porque normalmente os cristãos bastante firmes na fé têm dificuldades de receber cargos, digamos assim, superiores. Mas independente das circunstâncias, que tal pedirmos essa autoridade a Deus para fazermos diferença, não só no nosso gueto religioso, mas também nessa sociedade pecaminosa e caída.
Daniel e seus amigos estavam, como nós também estamos, num lugar corrompido, num mundo corrompido. Porém, estes quatro se distinguiram de todos os outros jovens, inclusive daqueles sábios da Babilônia, inclusive daquela classe sacerdotal na Babilônia. Eles se distinguiram deles. Por quê? Porque se reconheciam como servos do Deus Altíssimo. E assim somos todos nós. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E o mundo precisa saber disto, para a glória de Deus. Vamos orar e assim encerramos. Senhor, dá-nos a graça, Pai, de sabermos nos conduzir como crentes neste mundo. Dá-nos a graça para que a gente saiba como conduzirmos, como de fato somos estrangeiros nesta terra, cidadãos dos céus vivendo neste mundo. Dá-nos a graça de fazer diferença. Dá-nos a graça, assim como Daniel, de depender do Senhor. Dá-nos a graça de continuar confiando e dependendo e nos submetendo ao Senhor em situações desfavoráveis, em situações difíceis, buscarmos a Tua presença. Como pela Tua graça temos feito neste tempo, Senhor, de pandemia, de isolamento, nós continuamos confiando no Senhor e declaramos para este mundo pecaminoso que quer respostas prontas, nós continuamos declarando que cremos que o Senhor continua no trono. Que o Senhor é o Senhor de toda a história. Nós confiamos em Ti. Fortalece a nossa fé, Pai, ainda mais nesta manhã de domingo. Revigora-nos, renova-nos, sim, Espírito Santo de Deus, e dá-nos a graça de aprendermos, de guardarmos os Teus ensinos, para nos momentos que o Senhor nos der a oportunidade, possamos, antes de tudo, nos lembrar quem somos e o Deus que nós cremos, o Altíssimo, o Deus dos céus, aquele que inaugurou um reino inabalável, aquele que fez com que fizéssemos parte do reino dos céus, esse reino indestrutível. Todos os reinos, todos os impérios, ó Deus, sobem e descem, mas o reino dos céus, ele só avança, ele só cresce. Louvado seja o teu nome por fazermos parte deste reino. Abençoados sejam neste dia os meus irmãos e irmãs, amigos, todos os queridos. Derrama graça, derrama paz e, ó Deus, dê um domingo abençoado no lar, com os familiares, ó Deus, com amigos. Sim, Senhor, que todos possam desfrutar neste dia das tuas bênçãos e que as bênçãos do Senhor alcancem e venham sobre cada um dos teus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Logo mais, às 19 horas, eu aguardo os irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.